A nova era do Renascimento se inicia, onde a velocidade das informações serão transmitidas numa quantidade nunca antes vista. E hoje, dia 24, iniciaremos aí com os fundamentos dos elementos, as partes fundamentais, para que você compreenda não só em questões de estrutura física, mas também como esses elementos eles operam na nossa consciência. E o que eu quero que vocês compreendam a princípio, imagina que é o seguinte: nas aulas anteriores eu expliquei que nós em si somos, digamos que a Terra, o astro central, e a nossa consciência é o foguete. Para que você consiga em si expandir a sua consciência, você tem que quebrar a atração gravitacional que a Terra exerce sobre o foguete. Da mesma forma, você precisa que sua consciência ela tenha uma velocidade de escape para que ela em si consiga quebrar essa barreira gravitacional que em si o nosso corpo exerce sobre a nossa mente. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aí com o elemento Terra. O elemento Terra, ele é o astro central em si, aqui em específico. Também temos aqui, como por exemplo, o elemento Terra, indicando em si as temporadas do ano, né? Aqui, por exemplo, seria o inverno, tá? Isso daí a gente vai entender um pouco melhor, mas vamos nos fundamentos do elemento Terra. Em si, o elemento Terra é aquilo que nos dá a nossa forma, a nossa estrutura. Como seria? Imagina que os nossos ossos, dentes, em si, pele, digamos que unha, músculos, órgãos e tecidos. O elemento Terra, ele é o responsável por esses elementos. Digamos que assim, o elemento Terra é responsável por essa estrutura, beleza? Entendendo isso, a gente começa a observar alguns aspectos, né? Quais aspectos? Nós somos cristais de carbono. Em si, por que nós somos cristais de carbono? Imagina que é o seguinte, diferente das máquinas e dos notebooks, que tem a sua base em silício, nós, em si, temos a nossa base em carbono. Por isso, nós somos cristais de carbono. E qual que é a forma mais eficiente de você operar essa estrutura para que você consiga expandir a consciência? Para que você consiga ativar o seu terceiro olho, para que você consiga em si ativar a Kundalini, enfim, eu falo de expandir a consciência porque é uma forma mais simples para que você consiga entender. De que forma? O seu cristal ele tem uma forma mais eficiente no que tange as questões relacionadas à eficiência. Como que ele opera? Imagina que é o seguinte, para você entender a base de carbono, eu vou trazer um exemplo de um jardim. O jardim, imagina que você tem lá um jardim e você quer plantar alguma coisa. Para que aquilo venha a dar bons frutos, para que as suas sementes elas tenham uma maior eficácia em si, o solo em si, ele precisa, não só o solo, mas ele precisa em si de elementos específicos em quantidades específicas, né? Para você entender melhor essa correlação com o nosso cristal de carbono. Imagina que é o seguinte, você vai lá, vai plantar uma semente e o que ela precisa para florescer, para dar os melhores frutos? Ela precisa de água na quantidade específica, né? Então, por exemplo, se você colocar muita água no seu jardim, o que vai acontecer? Aí ele vai ficar ensopado, enlameado. Não vai trazer bons frutos, né? Sim, porque a única coisa que cresce
em si com muita água, que a gente conhece, é arroz. E você não está aqui nesse cristal para plantar arroz. É só uma correlação para você entender. Então, se tem muita água, não tem essa eficiência que você precisa para que o seu cristal tenha ali as questões em relação ao operacional, para ele funcionar de uma forma mais eficiente. Se tem pouca água em si, os frutos eles não conseguem se desenvolver, né? Por quê? Porque em si ele carece da água, então ele não floresce, ele não dá os melhores frutos, entende? Não só a água. Se você for plantar, você precisa de outras coisas, como por exemplo o calor, né? A temperatura. Então não pode ser nem muito quente, porque senão a sua planta ela vai e digamos que ela vai esterilizar, né? Nesse caso ela vai estressar e ela não vai vir a trazer os melhores frutos se for muito quente. E se for muito frio, ela também não vai conseguir prosperar, entende? Então, da mesma forma que o jardim tem a necessidade dos elementos, o nosso cristal também tem a necessidade dos elementos, beleza? Além disso, por exemplo, o ar, o elemento do ar. Você precisa de uma quantidade específica de ar passando no seu jardim. Por quê? Porque a planta ela precisa respirar, concorda? Tem que ter a transpiração. Se for pouco ar, ela não consegue transpirar, não consegue fazer com que a fotossíntese em si, se você deixar a planta fechada numa caixa em si, sem receber ar, ela não vai conseguir em si dar os melhores frutos, entende? Sem o ar passando ali, sem estar ventilado, ela não vai conseguir dar os seus melhores frutos. Então, entendendo o jardim, que tem uma correlação com o nosso cristal, você consegue compreender como nós funcionamos de uma forma mais eficiente. Entendendo esse ponto, agora vamos passar em si para a questão da terra, do elemento terra, como que ele funciona. Imagina que é o seguinte, em relação à sua estrutura, se sua estrutura do seu corpo ela for muito rígida, entende isso? Se sua rocha, seu cristal for muito rígido, você vai ser quase igual a uma rocha. Se sua estrutura em si ela for muito maleável, você vai ser igual a areia. Se você não vai ter forma em si, a areia não tem forma, entende? Então, a sua estrutura, o seu cristal, ele precisa ter o elemento terra equilibrado, entende? É por isso que em si você tem essa correlação. O nosso cristal, qual a forma mais eficiente dele trabalhar? Ele precisa ser forte e flexível. Ele não pode ser muito rígido, igual uma rocha, e ele não pode ser muito maleável, porque rígido demais, a sua estrutura ela não vai funcionar muito bem. Se ela for maleável demais, a sua estrutura, você não vai ter uma estrutura em si, entende? Então, sua estrutura não pode ser muito rígida e nem muito maleável em si. Ela tem que ser forte e flexível, tá? Então, isso daí tem correlação com partes do homem vitruviano, né? Como você bem entende, o equilíbrio do seu corpo é fundamental para que você consiga em si expandir a sua consciência. Entendendo isso, as partes das questões físicas do elemento terra, nós vamos agora entender como esses elementos, o elemento terra, opera em relação à nossa consciência. Imagina que é o seguinte, o elemento terra, o que acontece no seu corpo físico é um reflexo do que vai acontecer na sua consciência, no seu mental. Então imagina que se você tem uma rocha, se você tem a sua estrutura, porque o elemento terra é relacionado à sua estrutura. Se você tem uma estrutura rígida, igual a uma rocha, nesse caso, o seu mental vai ser rígido, a sua consciência vai ser rígida, entende?
Se nesse caso você, por exemplo, na sua estrutura, você não tiver uma forma, né, digamos que a sua forma é muito maleável, igual uma areia. Se você não tiver uma estrutura rígida e for muito maleável, igual o deserto, por exemplo, a areia do deserto, sem forma, sem estrutura, o que acontece? Isso vai se refletir no quê? No seu mental, na sua consciência. Então, você vai ser emocionalmente instável, tá? Então, é interessante você observar esses aspectos, porque o nosso cristal, ele tem uma forma mais eficiente que ele funciona. Nem muito rígido e nem muito maleável. Ele tem que ser forte e flexível. Por isso que, em si, os monges, os sábios, os monks, os sages, eles, em si, eles trabalham tanto o corpo físico dele, não só em questões de força, como quebrar blocos de tijolo, mas também como em questões de equilíbrio, como questões de, digamos que assim, flexibilidade. Quanto maior a flexibilidade na sua estrutura, maior é a capacidade que você tem para que os seus chakras em si circulem pelo seu corpo de uma forma mais coesa, entende? Então, se você tem um corpo rígido, se a sua estrutura é rígida, o chakra em si, a energia que passa pelo seu corpo, ela não vai ser fluida. Então, você tem que ser flexível e forte, igual aos monks, igual aos monges guerreiros que hoje em dia você vê aí. Enfim, agora você entendeu em si a estrutura do elemento terra nas suas questões de físico e nas suas questões de consciência, como eles operam, beleza? Agora, vamos para o elemento da água em si. Aqui, eu gosto de ressaltar algumas coisas. Em si, eu já falei nos vídeos anteriores, mas aquilo é uma base para que você possa chegar aqui e ter mais repertório, né? Então, eu quero que você observe em si as coisas e comece a correlacionar os itens. Não olhe os itens todos como uma questão única. Você, quando olha o item como uma questão única, é como se você pegasse um papel e rasgasse ele. Então, nesse caso, você não quer um papel rasgado, você não quer só uma ponta do papel, você quer a folha inteira. Entende? É para isso que você faz essas correlações, para que você aumente o seu gradiente e compreenda melhor aí, nesse caso, como que funciona tudo. Aqui nesse caso, eu quero que vocês entendam uma coisa. Na Grécia, em si, tinha um ritual, né, que é o Eleusis. Esse ritual em si, ele ocorria sempre quando? Em abril. Olha, que interessante. Abril. E quando que é abril? Não necessariamente está relacionado ao outono, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: abril era quando Perséfone, então tem a mitologia por trás, era quando Perséfone entrava no submundo. Ela estava se preparando para entrar no submundo. O que significa isso aqui? Você observa que os elementos em si, eles têm correlação com as estações do ano. Perséfone, ela entrava no submundo. E o que tem a ver com os rituais gregos? Eleusis, ele acontecia sempre em abril, tá? Então, esse ritual iniciático, ele acontecia só em abril, tá? Enfim, para que você compreenda um pouquinho melhor, né, do elemento água. Significa que ali você vai entrar no submundo. Que submundo? O das emoções. Mas vamos focar na estrutura física. Em relação à estrutura física, eu quero que você entenda que o elemento água, ele é o responsável pelas questões de líquidos dentro do seu corpo. É isso mesmo. Então, por exemplo, o sangue, a saliva, a linfa,
em si, e não só isso, também em relação a questões de sensibilidade ao toque físico. Por exemplo, a dor que você sente quando você toma uma picada de agulha ou a de abelha, ou, por exemplo, quando vem alguma... por exemplo, você é tatuado, você sente aquela dor. O elemento água, ele está relacionado em si a essas questões. Os líquidos, sangue, linfa, saliva e a sensibilidade ao toque físico. Beleza? Isso em questões de estrutura física. Agora, vamos entender em questões de estrutura de consciência, como o elemento água opera no nível da consciência, né? E para que vocês compreendam isso de uma forma mais profunda, eu gosto de ressaltar no elemento água algumas questões. Por exemplo, aqui nas castas de consciência, né? O que eu quero que vocês entendam aqui? Isso daqui é uma ferramenta, tá? Então, você tem 4 castas de consciência. E como assim 4 castas de consciência? Imagina que é o seguinte, durante o processo de reencarnação, você vai evoluindo, certo? Então, digamos que assim, você está aqui, aí depois você morre, nasce, está aqui, aí você morre, nasce, está aqui, e assim sucessivamente, né? Então, digamos que assim, a gente vai falar sobre os trabalhadores. Os trabalhadores em si, eles, nesse caso, eles se sentem úteis quando alguém entrega uma ferramenta para ele trabalhar, né? Então, depois de muito tempo que os trabalhadores, as castas de consciência de trabalhadores, que alguém entrega a ferramenta para ele trabalhar, ele desenvolve tanto aquela habilidade, aquela consciência, e ele evolui. Tudo na Terra evolui em relação à consciência. Ele evoluiu. Nossa, agora ele não mais precisa da ferramenta. Ele tem tantas habilidades com a ferramenta em relação à consciência que agora ele passa aqui a vender a ferramenta. Imagina que aqui em si é um balcão, tá? É um balcãozinho. E aí agora ele vai começar a vender essa ferramenta. Entende? O que eu quero que vocês compreendam, ele tem capacidades em relação à ferramenta tão avançadas que agora ele vende a ferramenta. Então ele virou um comerciante, né? Porque ele já tem muito conhecimento sobre a ferramenta, sabe como ele funciona. E aí nesse caso, digamos que seja na mesma vida, ou digamos que seja em outra vida, não importa, entende? É aqui que você precisa ter essas correlações do que são as castas de consciência, tá? Enfim, aqui ele tem a ferramenta, ele já começa a manipula durante tanto tempo que aprende a entender como ela funciona e depois ele já entende o processo da ferramenta e ele começa a vender a ferramenta. Aí ele começa a ter muito dinheiro, aí ele fica rico, milionário. Mas ele começa a observar em si que o dinheiro não é o mais importante. E aí ele entra na sua evolução em relação à classe do guerreiro, a casta de consciência do guerreiro. Ele evoluiu, ele observa que dinheiro não é mais o que ele procura. O que ele procura é poder.